Olá pessoal, tudo bem? Hoje o tema do nosso vídeo vai tratar dos clubes italianos, né? Como diz o título, qual é o maior clube italiano? A propósito disso, eu lancei uma enquete no canal há uns dias atrás e qual não foi minha surpresa que o Milan, mais da metade dos votos, né? São poucos votos, né? A gente sabe, mas isso é uma amostra geral. E eu fiz também durante esse mesmo tempo, eu tive a curiosidade de perguntar para pessoas do meu convívio, pessoas de trabalho ou apenas de, né, conversas assim do dia a dia. Esmagadora maioria dizia que é o Milan, o maior clube italiano, né? E o principal motivo apontado para isso é a questão das Champions League, né? O Milan é o segundo maior vencedor da Champions League. Ele tem 7 títulos, enquanto que o Bayern e o Liverpool com 6 e o Barcelona com 5 são os quatro clubes ali que disputam essa segunda posição, já que a primeira, 15 títulos aí para o Real Madrid, né? Mas, de uma forma geral, também tento entender a presença do Milan aqui no Brasil, né? Então, se esse vídeo é direcionado para brasileiros, naturalmente que tem que entender a visão que você tem da Itália aqui no Brasil. Então, são dois pontos importantes para nós começarmos a tratar. O primeiro deles é a questão dos clubes grandes, né? Aqui no Brasil se divulga muito, fala-se isso, que aqui tem 12 clubes grandes, agora já estão até erguendo a barra aí para 13, 14, né? Clube dos 13, mais o Atlético Paranaense. Então, tenta-se dizer que esses 14 times, eles são clubes grandes, né? O que não é realidade, né? O que não pode ser algo factível, né? Você tem, sim, 14 clubes aí, eventualmente 15, 16 clubes que já tiveram grandes conquistas, clubes que já, em algum momento da sua história, tiveram algum protagonismo, alguma relevância, né? Mas que se você começar a fazer o caldo, fazer bem a peneira e afunilar ali, vai sobrar desses 14, vão sobrar aí no máximo 7. E desses 7, você tem 4 clubes que são realmente grandes em proporções, considerando tudo, né? Flamengo, Palmeiras, São Paulo e Corinthians são os clubes realmente de grande representatividade, são os clubes gigantes do Brasil, né? Tratando de clube, tratando de história, de ponta a ponta. Esses são os 4 que merecem ser citados aí. Temos um vídeo ao final de 2021 ou 22, em 2021, em que nós falamos como são conhecidos os clubes grandes na Itália e na Argentina, né? Então esse vídeo de hoje ele vai ser uma extensão daquele, porque naquele eu me ocupei mais da ideia da grandeza, né? De que é chamado de grande em cada um desses países e tentando dizer que no Brasil nós deveríamos adotar algo parecido, né? Na Argentina, por exemplo, você tem o Clube dos Cinco, River, Boca, Racing, São Lourenço e Independiente, que são os únicos que são considerados grandes. Os outros todos não o são, independente do que aconteça, né? Por exemplo, o Estudiantes de La Plata tem 4 títulos de Libertadores, mais um Mundial de Clubes e não é considerado clube grande lá. Enquanto que o São Lourenço, que só foi ganhar uma Libertadores em 2014 e também, naturalmente, não ganhou um Mundial de Clubes, é considerado grande, né? Então, são vários outros fatores que devem ser levados em consideração. Se nós transpusermos essa ideia da Argentina para a Itália, a gente vai perceber que entender o Milan como o maior clube italiano é, não condiz, repetindo, com a realidade. Então, quando nós falamos dos clubes grandes, dos clubes gigantes, de quaisquer países que sejam, o que você deve levar em consideração são, sim, os títulos, mas dar peso para os títulos, né? Transpor para várias questões, né? Ou seja, o continental, o mundial, né? Que para a Europa é um peso imensamente menor do que para a América do Sul, né? Isso é importante. E a ideia do nacional, né? A ideia de como esses clubes eles convivem ali, seja com a seleção, seja com o país de uma forma geral, quanto eles representam daquele país, quanto eles
significam para aquela comunidade local, para todo aquele país, de uma forma geral, o que é a representatividade daquela agremiação, daquele clube, né? E é por isso que clubes como o Corinthians e o Flamengo agora obteve nos últimos 5 anos muitas outras conquistas relevantes, né? Sobretudo as duas Libertadores. Mas é por isso que Flamengo e Corinthians, ao longo de 100 anos, mesmo estando atrás de São Paulo e Palmeiras em vários pontos, eles nunca deixaram de ser equivalentemente grandes ou, em alguns momentos, até poderiam ser colocados como maiores, né, do que esses dois, sem os títulos principais que eles conquistaram. O Corinthians no início da década de 2010 e o Flamengo no final dessa, virada para a década de 2020. Então, se eles sempre já foram vistos dessa maneira, é o que denota a grandeza deles, e não apenas quantas Libertadores tem, quantos brasileiros tem, quantos mundiais tem. Isso é a grande confusão que afeta, sobretudo, essa nova geração, né? Que é os que primeiro vão dizer Milan e vão achar que a Juventus não é lá essas coisas. O primeiro ponto que eu gostaria de salientar é perguntar para você se é possível dizer assim de cara e incontestavelmente que o Milan é maior do que a Inter de Milão? É uma coisa assim fechada? É uma coisa que não tem nem discussão, nem parâmetro? Ou, novamente, é o fato de o Milan ter 7 Champions League e a Inter apenas 3 que faz parecer que há uma discrepância tão grande? Salvo engano, em número de torcida, a Inter está à frente do Milan. Em número de títulos nacionais, campeonatos italianos, ela tem um a mais. Também tem mais Copa Itália. No confronto direto, a Inter está à frente do Milan, né? Então a Inter de Milão ela tem todos os principais títulos nacionais, né? Os campeonatos nacionais, a Série A, né? Ela tem um a mais, tem mais Copa Itália, tem mais Supercopa da Itália, ganha nos confrontos diretos, tem mais vitórias, né? Uma boa vantagem, inclusive, tem mais torcedores, mas naturalmente que isso é próximo, né? Isso não é uma questão que também está distante a ponto de não ser alcançável. Um campeonato italiano a mais, acho que 2 ou 3 Copas Itália a mais, uma Supercopa Itália a mais, e algumas tantas vitórias, que pegando todos os títulos internacionais, né? Champions League, a famosa antiga, né, Copa de Vencedores de Copas, o Milan tem um pouco mais, a Europa League, a Inter tem mais, mas enfim, na soma dos internacionais, o Milan passa a Inter, né? Então ele tem um pouco mais de títulos ao todo, somando todos os títulos, o Milan tem um pouquinho a mais do que a Inter, né? Então com isso eu já estou dizendo para vocês que não apenas não dá para dizer de primeira que o Milan é maior do que a Inter, como conforme o critério que você olhar, você pode inclusive dizer, na verdade, que a Inter de Milão é um pouco maior do que o Milan, né? E eles são muito juntos ali, então. Eles são realmente o clássico della Madonnina, né? Os dois dividem o estádio, um chama de um nome, outro chama de outro, o que é meio fake news e blá blá blá. Mas aí entra a Juventus na história, né? E aí nós já vamos falar sobre a Juve. Mas a Itália, se você olhar de uma forma geral, ela tem 8 clubes grandes. Se nós puséssemos a regrinha Brasil para a Itália, nós teríamos 8 clubes grandes lá, né? O Torino e a Fiorentina são clubes maiores do que todo o restante dos italianos, né? Dos fora os que eu vou citar, mas que naturalmente, quando vai contrapor com os 6 de cima, eles ficam consideravelmente abaixo. Então, eles têm reconhecimento internacional, eles tiveram momentos da história em que eles foram preponderantes, eles tiveram jogadores históricos participando de lá, né? O Torino, a gente lembra daquela história do avião, né? Era a base da seleção italiana que vinha jogar a Copa dos 50 aqui no Brasil. Aí tem um acidente ali em 48, 49 e o time mesmo, para se reerguer, foram muito tempo e nunca mais conseguiu atingir aquele patamar inicial, né? Porque até então era um dos maiores vencedores dos campeonatos nacionais.
sempre abaixo da Juve, mas era talvez um dos principais nomes, assim, né? Ainda tem até hoje, né, um cartel de títulos respeitável, né? Abaixo de todos os seis à frente, lógico. E a Fiorentina, um clube, né, da cidade de Florença, então, assim como o Napoli, são dois clubes que fogem ali do eixo principal, né? Milão, Torino e Roma, né? As principais cidades, assim, em todos os sentidos e principalmente esportivos falando aqui. Mas é um clube que tem, né, uma respeitabilidade histórica, craques jogaram lá, tem bons títulos, mas também fica um pouco abaixo. Então eu colocaria a Fiorentina e o Torino como os sétimo e oitavo maiores clubes italianos. Num segundo nível, né, considerando o primeiro nível como sendo Juventus, Inter e Milan, num segundo nível apareceriam a Roma, a Lazio e o Napoli, né, porque são esses três clubes que, em termos de torcida, também em conquistas relevantes, né, campeonatos nacionais, números de títulos da Série A e também alguns bons títulos europeus, embora não tenham ganhado a Champions nenhuma vez, nenhum deles. A Roma chegou a uma final, né? Mas ganharam o que é equivalente à Europa League, né? O Napoli ganhou a Copa UEFA, ganharam campeonatos italianos. Copas da Itália também tem um número respeitável, inclusive mais do que o Milan. É importante lembrar aqui, inclusive mais do que o Milan. Mas são, então, portanto, o quarto, quinto e sexto clubes, né? Do segunda categoria, o G2 ali da Itália seria formado por esses. E o G1 é formado, sim, por Juventus, Inter e Milan. Mas, de tudo que eu mostrei para vocês aqui, a única coisa que colocaria o Milan em primeiro lugar, ou até mesmo acima da Inter de forma incontestável, é os títulos de Champions League. A Juventus tem apenas dois, ganhou apenas duas vezes a Champions League. A gente tem que fazer também a consideração seguinte, que a Juventus perdeu alguns desses títulos para o Barcelona de Messi, Neymar e Suárez, né? Em 2015, em 2017 para um Real Madrid com o Cristiano Ronaldo no seu ápice, né? Foi talvez o melhor ano da carreira do Cristiano Ronaldo. Então poucos tiveram esses adversários, né? Ela perdeu alguns outros títulos, né? Perdeu para o Ajax do Cruyff, salvo engano. Perdeu para o Hamburgo em 83, para o Borussia Dortmund em 97, novamente para o Real Madrid, acho que em 98. Tem até aquela frase do Zidane, né? Que o Zidane ele chega na Juventus, ele vem do Bordeaux para a Juventus na temporada 96-97, início da temporada 96-97. Em 96, a Juve tinha acabado de ser campeã europeia. Então o Zidane chega ali. E aí eles vão para a final nessa temporada 96-97 e na temporada 97-98. Perdem ambas consecutivamente. Então foram três finais seguidas. Venceu a primeira e perdeu as outras duas. E aí quando o Zidane é transferido para o Real Madrid, ele diz, né? Por que que você escolheu vir para o Real Madrid? Aí ele diz, né? Porque eu quero ganhar a Champions League. Então até tem esse estigma de uma certa forma, né? Então a Juve já está aí há quase 30 anos sem ganhar a Champions, tendo chegado à final algumas outras vezes após esse título de 96. Mas é o único ponto, repito, é o único ponto que faz o Milan chegar a essa visão, né? Outra questão que eu acho que aqui no Brasil também coloca o Milan parecendo que é muito maior do que é, ele é um clube gigantesco. É um dos 10 maiores clubes do mundo, óbvio. Não estou dizendo que é um clube qualquer, a- absolutamente. Inclusive, muitos dos craques que eu aprendi a admirar foi ali, né? Final dos anos 80, começo dos anos 90. Marco Van Basten, Ruud Gullit, Franco Baresi, Rijkaard. Porra, só cara fenomenal, né? Aquele time era realmente um mito para nós, assim, né? A final da Champions League de 94, né? Barcelona e Milan. E aí na final da Copa do Mundo você tem um reencontro ali, né, do Baresi e do Romário para ficar apenas em dois gigantes de cada um do Barcelona e um do Milan que se reencontraram na final.
Mas o Milan ele tem esses, portanto, esses recortes, né? Esse 87 até 94 é um período muito especial. Tem depois um bom período de 2003 até 2007, que ganha duas Champions League em um vice, 2005. E lá atrás, nos anos 60, um dado período ele também teve uma certa prevalência. Mas termina por aí, pessoal, né? O que eu quero dizer é assim, a Juventus e a própria Inter de Milão, menos, né? Bem menos, mas todos os dois tiveram, ao longo desses 60 anos aí, tanto quanto ou mais protagonismo do que o Milan em termos completos, em termos gerais, né? A Inter de Milão tem aquele momento lá no 64, 65, que ela ganha as duas Champions League, na sequência do primeiro título do Milan, né? Milan vence em 63, a Inter em 64, 65, e aí o Milan volta a vencer em 69. Depois disso, tem esse momento dos anos 80, em 90 e o início dos anos 2000. A Inter volta a ter um protagonismo na reta final da primeira década dos anos 2000, uma viradinha ali, né? Então 2009 até 2010. Mas, por exemplo, um dado curioso, o Milan nunca conseguiu um tetra ou um penta, muito menos um pentacampeonato italiano. Ele nunca conseguiu mais do que um tri, né? A Inter conseguiu um pentacampeonato até certo recente. A Juventus já havia conseguido um pentacampeonato lá e conseguiu um Enia campeonato nos últimos tempos, né? O Torino, que eu havia mencionado, conseguiu um tetracampeonato lá atrás também. Então, quando a gente se debruça, vamos falar agora de números mais objetivos, a gente se debruça sobre esses fatos, olhando todos os campeonatos, todos os títulos, todos os valores e números ao redor da grandeza de um clube, é discrepante, não chega a ser maior, mas a Juventus é discrepantemente maior do que os dois, que são gigantescos, Milan e Inter. Quando você fala de campeonatos italianos, né, eu disse há pouco que a Inter tem 20 títulos e o Milan 19, não havia citado os números, mas tem um a mais, são 20 e 19. A Juventus tem 36 e, na verdade, tem 37, né, porque o campeonato 2005, 2004, 2005, por conta dos escândalos de apostas, etc., aquele campeonato ele foi considerado sem um campeão, né? A gente sempre usa esse exemplo para quando fala de fraudes e descobertas e denúncias durante os eventos, né? Então, não é que aquele campeonato, a Juventus perdeu o título e alguém foi considerado campeão, campeão moral, nada disso. Se olhar 2004, 2005, não tem registro de campeão. Mas, no campeonato, a Juventus que venceu aquele ano, né? Então, seriam 37, mas para nossos cálculos vai ser 36. O que é quase o dobro, né? O que é quase a soma dos dois. Se você somar Inter e Milan, eles têm juntos 3 títulos a mais do que a Juventus. Se você pegar na Copa da Itália, o mesmo se repete. A Juventus tem 14 títulos da Copa Itália. O passo que o Milan tem apenas 5 e a Inter de Milão tem 9, segundo maior vencedor. Na Supercopa da Itália, de novo, a Juventus é a maior vencedora. Ela tem 8 títulos contra 7 da Inter. Aliás, ela tem 9, a Inter tem 8 e o Milan tem 7. Mas a Supercopa Italiana começou em 88, então, desde 88, você faz esse recorte. Se quiser fazer um recorte mais recente, a Juventus vai estar à frente. Se quiser fazer um recorte abrangendo até os anos 70, a Juventus vai estar à frente. Lá para os anos 40, a Juventus vai estar à frente desde o princípio, né? Em 1929, que é a profissionalização, sempre a Juve esteve à frente. Só não vai estar sempre à frente se você puxar lá para antes da era profissional, que é o Clube Genoa, né? Um clube que ainda existe, mas que é um clube lá para baixo hoje. Foi fortíssimo naquela época e tinha outros grandes campeões também, né? Então é um outro tempo totalmente diferente. Mas a Juventus já era protagonista lá e depois, a partir da era profissional, ela se tornou principal protagonista. Então, eu falei para vocês aqui dos títulos italianos, né, dos títulos nacionais, que a Juve tem uma vantagem absurda. Nos internacionais, sim, o Milan tem essa vantagem,
Mas se você soma todos os campeonatos, todas as conquistas internacionais, europeias e mundiais ou intercontinentais, a Juventus diminui bem isso, né? Ela vai ter suas conquistas relevantes em todas as competições, né? Ela acaba carecendo justamente por ter muitos vice-campeonatos. Mas, como eu disse, pelo menos 4 ou 5 desses vice-campeonatos foram diante de alguns dos maiores esquadrões já montados na história do futebol, né? E ela foi a equipe que chegou ali, né? Mas há outros pontos importantes para nós lembrarmos, e eu vou citar aqui apenas dois. A questão da torcida, né? De novo, se no campeonato italiano a Juventus tem quase o dobro de títulos de Milan e Inter, no quesito torcida ela tem mais do que o dobro, né? Pelas últimas pesquisas que eu pude constatar aí, a Juventus na Itália, né, falando de Itália, está batendo os 9 milhões de torcedores, ao passo que a Inter e o Milan um pouco abaixo, não chegam ali na casa dos 4 pontou alguma coisa. O Milan batendo nos 4, a Inter um pouco mais de 4. Então, somando, ainda estão abaixo da Juve no total. E nos confrontos diretos, pessoal, que eu acho que é uma coisa fundamental quando você fala da prevalência, né, daquela camisa ali, né? Ah, aqui no Brasil a gente tem muito disso, né? Ah, mas tal time tem mais vantagem porque era nos campeonatos estaduais, ou nos confrontos mais importantes, aquele time que tem menos vitórias, ele faz virar, né? O caso clássico é o Corinthians e São Paulo, né? O São Paulo que tem os títulos internacionais e tudo mais, quando enfrenta o Corinthians, historicamente, seja nas finais, nas quartas de final, na semifinal, seja no campeonato estadual, em campeonatos nacionais, o São Paulo sempre tem uma desvantagem considerável com relação ao Corinthians, né? É uma freguesia nesse sentido. Mas, nesse caso, claro que a torcida do Corinthians é muito maior, o Corinthians tem mais estaduais, tem mais Rio-São Paulo, tem um Campeonato Brasileiro a mais, tem Copa do Brasil a mais, tem confronto direto a mais, decisões a mais. O São Paulo tem ali as suas 3 Libertadores, tem os 3 Mundiais. Então acaba sendo também um caso próximo aí de se você considerar Inter e Milan, né? O Milan vem à frente, mas a Inter compensando em outros casos. Não existe no Brasil, por mais que queiram dizer que haja, não existe uma questão com a Juventus com relação aos outros dois, né? Aos pouquinhos, Palmeiras e Flamengo estão abrindo essa vantagem. Então, hoje, de uma forma bem rigorosa, bem estrita, nós poderíamos dizer que Flamengo e Palmeiras estão no patamar acima de todos os outros. E depois dá um bolo um pouco maior, e esse bolo, um terceiro degrau, já seria outros tantos clubes. Então, nesse sentido, a gente pode dizer que tudo que se avizinha, eu já venho falando isso há anos aí nos vídeos que eu faço, Palmeiras e Flamengo, eles estão cada vez mais se desgarrando do restante, né? E está sendo complicado para os outros times também por questões políticas e econômicas, sobretudo. Então, nesse ponto, Palmeiras e Flamengo conseguiram se organizar. A tendência é que, com a sua torcida, com consistência, com grandes jogadores, é que vá abrindo a vantagem, né? Mas, ainda assim, não existe algo como é a Juventus com relação aos outros dois gigantes da Itália. Na própria Inglaterra, a gente pode dizer hoje, né, novamente, que o Liverpool recobrou a ponta, né? Mas até 10 anos atrás era fato, todo mundo dizia que o Manchester era que estava lá na frente, né? Então os dois ficam ali, né, se ombreando, e um pouco abaixo deles, atrás deles vem o Arsenal e depois Chelsea, City e os outros por aí vai, né? Então, na Itália é um caso bem peculiar. E a Juve, ela tem não apenas, eu não vou lembrar de cabeça agora, mas ela tem assim mais de 20 vitórias de vantagem com relação ao Milan e mais de 20 vitórias com relação à Inter, né? E a Inter tem a sua vantagem com relação ao Milan. Então a Juve bate aí na casa dos 30 vitórias a mais do que tanto um quanto o outro, né? Além dessa torcida gigantesca. E eu já vi também alguns torcedores do Milan ou simpatizantes dessa ideia de que o Milan é maior que falam, não, mas a única decisão de Champions, o Milan é que venceu, né? Realmente, acho que o único confronto até em Champions entre eles
foi a final de 2003. Só que lá é importante nós lembrarmos de que o jogo terminou 0-0, foi decidido nos pênaltis, né? É um contingente, uma situação. E o Nedved foi suspenso ali, né, na semifinal. Ele faz uma falta, aquela para evitar um gol, e é suspenso. Então, o grande craque, que foi bola de ouro daquele ano, não esteve em campo, né? Poderia ter feito a diferença, naturalmente. Mas acontece, né? Um clássico, um confronto entre gigantes, uma decisão, você não pode transformar isso numa verdade para uma história aí que, no caso deles todos lá, história de 120, 130 anos que nós estamos falando. Então, assim, o Milan, ele é talvez o clube mais reconhecido pelos brasileiros, porque todo mundo jogou lá, né? Kaká, Cafu, Dida, Ronaldinho depois teve um pequeno brilho ali, Ronaldo se aposentou, antes de se aposentar estava lá, o Rivaldo jogou lá, vários craques brasileiros, desde o princípio, né? O Amarildo vai para jogar no Milan, e aquele esquadrão muito marcante, né? Para quem cresceu nos anos 80 e 90, com Van Basten, os holandeses e tudo mais. Mas é isso, é essa imagem do Milan que talvez faz parecer para o Brasil que eles são maiores. Mas, colocando na mesa, não existe nada que diga que outro clube que não é a Juventus é o maior clube italiano. Beleza, pessoal? Um abraço a todos.